Olá, esse é o canal Consciência Desperta. Você já se sentiu estranho ao lado de certas pessoas, como se algo dentro de você dissesse: esse não é o seu lugar? Talvez você estivesse em um ambiente aparentemente normal, rodeado de gente sorrindo, conversando, rindo alto, e mesmo assim algo dentro de você apertava, um desconforto leve, mas insistente. Como se sua alma estivesse tentando te alertar de algo que seus olhos ainda não conseguiam enxergar. É como se sua alma tivesse um alarme silencioso. E quando você tenta forçar uma convivência com pessoas que não têm a ver com seu espírito, esse alarme dispara. Ninguém vê, ninguém escuta, mas você sente. Sente que tem algo errado. Sente que está absorvendo um peso que não é seu. E por mais que tente se encaixar, o encaixe nunca vem. Você tenta ser gentil, tenta ser educado, tenta até se calar para não parecer diferente demais. Mas a verdade é que você já não pertence a qualquer lugar. Nem pode estar com qualquer pessoa. Porque há algo em você que já foi separado. E o que foi separado não se mistura mais. Talvez você nunca tenha entendido o porquê. Talvez tenha pensado que isso era apenas insegurança, timidez ou sensibilidade demais. Mas hoje você vai ver com clareza. Isso é espiritual. Neste vídeo do canal Consciência Desperta, você vai descobrir por que os escolhidos de Deus não podem estar perto de qualquer pessoa. Vai entender que esse isolamento que você sente não é um castigo, nem um erro. É uma direção, uma proteção divina que está te livrando de distrações, ataques invisíveis e conexões que te desviariam do caminho. O que parecia rejeição, na verdade, é seleção. Você não está sendo deixado de lado, está sendo separado. Porque quem carrega um chamado não caminha com qualquer um. E hoje você vai entender o porquê. Se você já sentiu que a separação em sua vida foi, na verdade, uma proteção divina, comente agora: eu aceito a separação com gratidão. E deixe o seu like. Agora vamos juntos compartilhar essa jornada e fortalecer nossa consciência. Os escolhidos têm algo muito raro nos dias de hoje: verdade no coração. Eles não suportam a falsidade, não se acostumam com a mentira e não conseguem fingir o que não sentem. Há neles um senso de justiça tão forte, tão natural, que qualquer ambiente corrompido se torna insuportável. Eles até tentam, por amor ou respeito, se manter em silêncio em certas situações, mas o espírito inquieta, a alma avisa, o corpo reage. Não conseguem compactuar com o que fere a verdade. E isso também é espiritual. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E os escolhidos são exatamente esses. Aqueles que, mesmo em um mundo cheio de máscaras, lutam para manter a alma limpa, o coração puro, a consciência em paz. Eles preferem perder pessoas do que perder a paz. Preferem ficar sozinhos do que conviver com a falsidade. E isso faz deles perigosos para quem vive na mentira. Os escolhidos não conseguem ser mornos. Tudo o que vivem, eles sentem profundamente. Uma palavra maldita pode doer por dias. Um olhar verdadeiro pode curar uma semana inteira. Uma presença pode incomodar. Outra pode acalmar. É como se a alma deles fosse um campo aberto onde tudo chega sem pedir licença. E não é drama, não é exagero, é um traço espiritual. Eles vivem em profundidade, nada neles é raso. Enquanto muitos se contentam com o superficial, os escolhidos mergulham. Quando amam, amam com entrega. Quando choram, choram com o corpo inteiro. Quando oram, não repetem palavras, eles clamam. Quando sentem dor, ela atravessa tudo. Quando sentem alegria, ela transborda. E isso muitas vezes cansa. Eles mesmos se perguntam: por que tudo em mim é tão intenso? Mas essa intensidade não é um defeito, é dom, é sensibilidade espiritual. É um presente que, se bem cuidado, se transforma em fonte de revelação. A Bíblia diz:
O homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. E os escolhidos têm essa capacidade. Eles sentem o que ninguém diz. Eles percebem o que ainda não foi revelado. Eles choram por dores que não são só suas, porque carregam em si o dom da empatia, da percepção, do discernimento. E é por isso que muitas vezes preferem o silêncio. Não porque não tenham o que dizer, mas porque sentem tanto que precisam se recolher para processar, precisam se aquietar para entender o que é deles e o que é do outro. Essa intensidade é, ao mesmo tempo, bênção e batalha. Porque quando o espiritual está limpo, eles se tornam canais de cura, de orientação, de sabedoria. Mas quando estão em ambientes pesados ou ao lado de pessoas tóxicas, essa sensibilidade vira sobrecarga, vira dor, vira angústia. Por isso os escolhidos precisam de tempo a sós, precisam orar mais que os outros, precisam cuidar da própria alma com mais frequência, porque aquilo que é bênção também exige vigilância. Mas quando essa intensidade é consagrada a Deus, ela se transforma em força espiritual. Eles passam a ver com os olhos da fé, sentem quando o céu está abrindo, sabem quando algo não está certo, são guiados por dentro, e isso não se aprende em livro nenhum. A verdade é que os escolhidos não foram criados para viver pela aparência, foram moldados para viver pela essência. E quem vive pela essência não consegue ser raso, nem frio, nem indiferente. Eles sentem tudo, porque foram chamados para transformar tudo. Os escolhidos carregam um chamado que muitas vezes nem eles conseguem explicar. Desde muito cedo, sentem que há algo diferente em sua jornada. Não sabem dizer exatamente o que é, mas têm a impressão constante de que foram colocados neste mundo para algo maior. Algo que vai além do que os olhos podem ver ou a razão pode compreender. E isso os inquieta. Enquanto muitos ao redor parecem viver vidas previsíveis, seguindo caminhos traçados, os escolhidos andam por rotas que ninguém entende. São levados por Deus a lugares inesperados, enfrentam provações que parecem não ter explicação e recebem promessas que por muito tempo ainda não se cumprem. É como se estivessem vivendo entre o já e o ainda não. Deus já falou com eles, já plantou o destino dentro deles, mas os sinais concretos ainda não apareceram. E mesmo assim, continuam, porque mesmo sem ver tudo, sentem tudo. Mesmo sem entender tudo, creem em tudo. Porque fé para eles não é teoria, é impulso de alma. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. E é exatamente isso que acontece com os escolhidos. A forma como Deus age na vida deles muitas vezes parece confusa para os que observam de fora. Parece insensato, parece sem lógica, mas é porque o chamado deles não segue os padrões da lógica humana. O que Deus está construindo neles é divino, não comum. Por isso os escolhidos enfrentam longos períodos de espera. E nessa espera, sentem dúvidas, passam por crises, se perguntam se entenderam errado, mas ao mesmo tempo sentem um fogo que não apaga, uma convicção silenciosa que insiste em arder, mesmo quando tudo parece estar parado. Esse fogo é o próprio Espírito Santo lembrando: ainda não acabou, eu comecei e vou terminar. Os escolhidos carregam o propósito como quem carrega uma semente. Não é visível para todos, mas está lá, pulsando por dentro, esperando o tempo certo para brotar. E o tempo de Deus, por mais misterioso que pareça, é sempre perfeito. Eles nem sempre compreendem o plano completo, mas sabem que não estão aqui por acaso. Sabem que suas dores, suas lutas, suas quedas e suas vitórias fazem parte de algo maior, algo que só vai fazer sentido lá na frente, algo que vai impactar não só a vida deles, mas a de muitos.
Porque os escolhidos não vivem apenas por si. Eles são instrumentos, são pontes, são chamados para abrir caminhos onde não havia estrada. E por isso, o que Deus faz com eles nem sempre será compreendido, mas sempre será poderoso. Os escolhidos frequentemente se encontram em lugares onde a solidão é a única companhia. Eles atravessam desertos que parecem intermináveis. E em meio ao silêncio do deserto, as respostas que tanto buscam parecem fugir deles. Às vezes, é como se o mundo ao redor fosse um caos, e eles, em sua busca por sentido, ficassem isolados em um imenso vazio. Mas o deserto, para os escolhidos, não é punição, é preparação. Como está escrito, Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25:9. E é através da aridez do deserto que a verdadeira transformação acontece. É lá no silêncio, no cansaço, na escassez de apoio e na ausência de distrações que os escolhidos aprendem a ouvir a voz de Deus. É lá que a casca da aparência se quebra e a essência é revelada. É no deserto que a alma aprende a depender de algo muito maior do que si mesma. Aprende a confiar em Deus, não só nos milagres, mas também na demora. Não só na luz, mas também nas sombras. E como o ouro que é purificado no fogo, os escolhidos são moldados na solidão. São refinados, lapidados, fortalecidos por dentro. Lembre-se, Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar seu povo. Davi foi levado para os campos, longe dos olhos humanos, antes de se tornar rei. E até Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar sua missão. O deserto é um lugar de revelação, um lugar onde a identidade é restaurada, onde a fé é forjada, onde a visão é ajustada. É no deserto que Deus remove os excessos, cura as feridas e fortalece o espírito. É ali que os escolhidos deixam de apenas crer em Deus e passam a depender totalmente dele. Então, se você está em um tempo de solidão, de silêncio, de afastamento, entenda, você está sendo preparado. Porque ninguém entra em sua missão grande se não for antes pequeno diante de Deus. E ninguém sustenta um propósito verdadeiro sem antes ser sustentado pelo silêncio sagrado do deserto. Os escolhidos, ao longo da jornada, muitas vezes se veem separados de pessoas, de lugares, de ciclos. Esse afastamento, que pode parecer doloroso ou até injusto, na verdade, é uma das maiores formas de proteção divina. Não é abandono, não é castigo, é estratégia do alto. A separação é parte do processo. Quando Deus tem algo grande para realizar na vida de alguém, Ele precisa limpar o terreno, cortar excessos, silenciar vozes que confundem, fechar portas que desviam, remover presenças que drenam. Está escrito, portanto, saiam do meio deles e se apartem, diz o Senhor. 2 Coríntios 6:17. Isso mostra que a separação de certos ambientes e pessoas é espiritual. É o próprio Deus te blindando de influências que poderiam minar sua força, sua fé, sua identidade. Pessoas que saíram da sua vida de repente, portas que se fecharam sem explicação, silêncios que pareceram injustos. E agora, talvez, você esteja começando a entender algo profundo sobre sua própria vida. Você não é estranho, você não é antissocial, você não está sendo rejeitado pelo mundo. Você está sendo preparado por Deus. A separação não é punição, é cuidado, é amor em forma de direção. Deus está te separando para algo que poucos compreenderão. Ele está protegendo a semente que plantou dentro de você. Está tirando ruídos ao seu redor para que você ouça melhor a sua voz. Está limpando o seu campo para que, no tempo certo, você floresça. Tudo o que você passou não foi em vão. Cada silêncio, cada lágrima, cada afastamento, cada deserto, tudo te moldou, tudo te treinou. Tudo te posicionou para algo que só você pode fazer neste mundo.
Você é resposta para gerações. Você é ponte para quem virá depois. Você não é fruto do acaso, é fruto de uma intenção divina. E quando o tempo certo chegar, você será cercado por pessoas alinhadas com seu propósito. Você será posicionado onde sua luz fará diferença. E tudo o que antes parecia perda será revelado como ganho. Tudo o que parecia atraso será revelado como preparação. Tudo o que parecia solidão será revelado como consagração. Se essa mensagem tocou você profundamente, e lembre-se de deixar o seu like, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também estão em processo de despertar. Se inscreva agora no canal Consciência Desperta, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de verdade, propósito e reconexão com o divino. Você não está só. Você foi separado, porque é parte de algo muito maior. E esse é apenas o começo.